E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uns 5 minutos de processo. No nosso vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês a respeito daquele que é um dos meios de prova mais importantes para o processo civil e para todos os processos praticamente, que é a prova testemunhal, certo? Hoje a gente vai falar a respeito de conceito e admissibilidade deste meio de prova, sempre no viés, na perspectiva ali do CPC 15. Então, qual é o conceito de prova testemunhal? A testemunha, ela é um terceiro, que não é o autor, não é o réu, não é o juiz da causa, que é chamado a participar de uma audiência, chamada audiência de instrução e julgamento, para prestar o seu depoimento, sob o compromisso, com a obrigação de dizer a verdade, certo? Além disso tudo, essa testemunha ela tem que suprir o juízo com informações úteis para o julgamento da demanda. Então não adianta chamar uma testemunha para dizer algo que não vai ser relevante para a demanda. Por isso que é importante, no momento de requerer a produção da prova, de justificar. Por que eu estou chamando a testemunha? O que ela vai contribuir com aquela demanda em particular? E aí eu já posso ter, inclusive, feito na minha inicial, na minha defesa, em alguma peça processual, referência à importância desse meio de prova, para já ir convencendo o juízo da necessidade da produção. Porque a gente faz diversas alegações na inicial ou na contestação, que muitas vezes a gente não tem como provar por documentos ou por outro meio, a gente vai precisar da prova testemunhal, então é importante que a gente já tenha essa referência de alguma forma projetada ou indicada nas peças que a gente já fez no processo. E aí me preocupa ainda a questão da ideia de admissibilidade da prova. Quando é que essa prova vai ser admitida? Como eu já referi para vocês, ela tem que ser relevante, ela tem que ser necessária para ser produzida. Mas além disso, o 442 ali do CPC diz que ela é sempre admissível, fora quando a lei impõe algum tipo de restrição. Logo em seguida, a lei já começa a impor alguns tipos de restrição para a prova testemunhal. O 443 diz que não vai ser admitida a produção de prova testemunhal quando já tem confissão sobre aquele fato que eu pretendia provar. Então, o réu, na sua defesa, pode já ter confessado aquilo, ou o autor, na réplica, eventualmente, já pode ter confessado aquele fato, então eu não vou precisar produzir a prova testemunhal. Às vezes, dentro da própria audiência de instrução, a tomada de depoimento pessoal do autor ou do réu já tem a confissão sobre alguma coisa, e aí eu não vou nem precisar ouvir a testemunha sobre aquele fato, eu só vou ouvir a testemunha sobre fatos que sejam efetivamente controversos no processo. Além disso, pode ser também que haja já um documento comprovando aquele fato que eu pretendia provar. Teve um acidente automobilístico, eu quero comprovar que era o réu que estava conduzindo o veículo. Poxa, mas se já está no boletim de ocorrência policial que ele era o condutor, que ele se apresentou inclusive como condutor, por que eu vou ouvir uma testemunha sobre este assunto? Já tem um vídeo mostrando que ele que estava conduzindo o veículo. Claro, eu posso chamar uma testemunha para produzir uma prova contrária a esses documentos. Agora, se eu só quero reforçar o que já está aprovado documentalmente no processo, eu entendo que essa prova realmente, a lei ali, indica que ela é desnecessária. Mas é muito interessante chamar a atenção para o 443, inciso 2º, que ele fala de algo que é muito frequente em demandas que envolvam uma complexidade maior. Por exemplo, ações de erro médico, ações em que tem que talvez produzir uma perícia para se compreender o que realmente aconteceu. E aí estabelece que a testemunha não pode suprir, ela não pode ser ouvida para suprir a ausência de uma prova técnica, de uma prova especializada, uma prova pericial. Eu não posso, por exemplo, chamar um médico para dar um depoimento sobre lipoaspiração de forma genérica. Como é que funciona o procedimento? Quais são os riscos envolvidos? Eu posso chamar os médicos que estavam envolvidos no procedimento daquela paciente em particular. Eu posso chamar os médicos que atenderam ele ou ela depois. Agora, chamar alguém para dar um depoimento completamente aberto, essa figura de prova testemunhal não existe. O que a gente tem lá no 464 é a perícia técnica simplificada, que o perito vai ser ouvido em audiência como perito, não como testemunha. Então, até na hora de se fazer um planejamento da estratégia probatória, é muito importante eu saber como é que eu vou usar esses meios de prova que eu tenho à disposição. Eu não posso querer utilizar ali como um improviso, um perito, uma testemunha, melhor dizendo, especializada para falar sobre um assunto em perspectiva técnica. O juiz vai indeferir a produção dessa prova. E às vezes isso vai acontecer durante a audiência, na frente do nosso cliente. Então é bom que o advogado
tenha uma estratégia muito bem preparada para o uso desse e-mail de prova. Tá bem, pessoal? Era isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima!